Pessoal, iniciamos semana passada a série Mova-se e nós estamos então num ambiente de mensagens onde nós estamos sendo estimulados a nos mover em direção àquilo que Deus quer para nossas vidas, a nos mover em direção aos propósitos do Senhor. E aprendemos semana passada sobre a importância de termos uma fé viva, uma fé que é prática, não só de palavras, mas que se mostra principalmente em nossas atitudes. E hoje eu quero compartilhar com vocês um tema. A palavra se chama Mova-se para Deus. E quero incentivar a todos nós a nos posicionarmos e avaliarmos aonde nós estamos. Se estamos caminhando em direção a Deus mesmo. Se estamos realmente direcionados nos passos que nos levam até o nosso Pai. E nós precisamos observar que todos nós, de alguma forma, estamos em movimento. Né? Até de forma natural, física, a Terra está em movimento, por mais que estamos parados, ao mesmo tempo a gente não está parado, né? A Terra sofre ou vive um momento de rotação, de translação, então a gente está sempre em movimento, querendo não, percebendo ou não, estamos nos movendo. Da mesma forma que de forma natural e física o mundo se move também, a sociedade se move com muitas forças que impulsionam ela para diversas áreas. Nós vemos hoje a sociedade sendo movida por dinheiro, o desejo de riquezas, o desejo de poder, a busca pela beleza, idealizar o sexo. Então, tantas forças que são impulsionadoras em nossa sociedade, que se nós não cuidarmos como filhos de Deus, nós também somos influenciadas por ela e acabamos sendo movidos por forças que não são aquela que Deus deseja para nós, que é a força da presença de Deus habitando em nós. Infelizmente, a gente pode ver que essa realidade de pessoas que se movem em direção a outras coisas que não seja Deus, também acontece dentro da igreja. Não quer dizer que porque eu estou dentro de uma igreja, de uma comunidade cristã, que realmente eu estou me movendo em direção a Deus. Às vezes eu posso deixar que isso se torne de alguma forma só uma aparência, só uma religiosidade, só um costume, e não de fato uma disposição no nosso coração. E para nós estudarmos esse tema hoje, eu gostaria de compartilhar sobre um homem incrível da Bíblia, Moisés. A gente conhece a história dele, o libertador do povo de Israel, usado por Deus. E ele tem um testemunho impactante, tem uma história linda de alguém que era apaixonado pela presença de Deus e se movia em direção a Deus. Ele realmente pode nos passar lições importantes de como nós devemos nos posicionar a fim de viver aquilo que é certo, que é correto. E o texto que nós vamos estudar está lá em Êxodo 33. Vou pegar alguns trechos desse capítulo e você pode estudar mais em casa também. Vamos acompanhar então na tela ou na sua Bíblia, se você tem ela aí. O Senhor Deus disse a Moisés: saiam desse lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e a seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei. Pois vocês são um povo teimoso, e eu os poderia destruir no caminho. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandasse guiar esse povo para aquela terra, porém não me dissesse quem é que irá comigo. Dissesse que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é mesmo assim, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolhesse essa nação para ser tua. Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faças sair desse lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo se não fores conosco? A tua presença que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido porque conheço você bem e você conseguiu minha aprovação. Aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a tua glória. Amém. Que texto incrível. De um homem que realmente amava a presença de Deus acima de qualquer coisa. E a primeira lição que nós podemos observar aqui na vida de Moisés é que a presença de Deus deve ser o que te move, o que nos move. Você pode completar em sua guia. A presença de Deus deve ser o que te move. Moisés respondeu para Deus quando Deus falou que não iria com aquele povo, com o povo de Israel, o povo dele, ele falou: se não fores com o teu povo, não nos faça sair desse lugar. Nós conhecemos a história de Israel. Sabemos que ele era um povo que estava escravizado pelo Egito. E chegou um tempo que Deus desejou libertar esse povo e escolheu e levantou Moisés como esse libertador, esse líder que conduziria esse povo à libertação.
e guiaria eles até a terra de Canaã, uma terra onde manava leite e mel, ou seja, uma terra muito próspera, uma terra muito boa, onde eles teriam descanso e teriam prosperidade. E nesse processo de sair do Egito, o povo experimentou muitas maravilhas e muitos milagres de Deus. Eles tiveram muitas experiências com Deus. Antes mesmo de sair, eles viram Deus operando as pragas para poder libertar eles. Eles viram o mar vermelho ser aberto. Eles viram os seus inimigos serem mortos. Eles viram Deus prover o alimento para eles todo dia. Então eles tiveram diversas experiências com Deus. Mas mesmo tendo essas experiências, mesmo provando da bondade do Senhor, do cuidado do Senhor, eles se rebelavam constantemente contra Deus. Eles eram um povo teimoso, obstinado de coração. Quem sabe muito parecido conosco, quando nós olhamos para a nossa história e podemos ver tantas coisas que Deus já fez ao nosso favor, como Deus nos cuidou e quantas vezes nós insistimos em sermos teimosos com a direção de Deus para nossas vidas. Quem sabe nós podemos nos identificar de alguma forma com o povo de Israel. E Deus já estava cansado daquela situação. Essa história acontece no momento em que Moisés então ele subiu ao monte para receber os mandamentos de Deus, mandamentos tão importantes que hoje pautam a nossa fé. E o povo nesse momento se corrompeu e cansou de esperar Moisés descer e fizeram um ídolo e começaram a adorar um ídolo ao invés de Deus. Mesmo vendo tudo que Deus fez, mesmo tendo provas que Deus era vivo, que era real, eles se rebelaram contra o Senhor. E Deus se indigna com aquele povo, Deus estava cansado daquela situação. E ele chega para Moisés e diz: Moisés, eu vou cumprir o que eu prometi para você. Você vai ir até Canaã, vai levar o povo, vai dar tudo certo, vou derrotar os inimigos teus, você vai estar protegido e vai ser abençoado. Mas eu não vou ir, eu vou mandar um anjo à minha frente, a minha palavra será cumprida. E é interessante que muitas vezes nós temos uma concepção errada sobre uma pessoa que está sendo abençoada por Deus ou não. Moisés, quando Deus falou isso para ele, a primeira atitude de Moisés foi dizer: então eu não vou. Não me interessa o que tem lá me esperando, não me interessa a posição que eu vou ter diante do povo, todas as garantias que eu tenho do futuro. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. E nós precisamos compreender umas verdades a respeito de Deus. Deus é um Deus que tem prazer em abençoar. A Bíblia fala que Deus faz cair a chuva sobre os justos e os injustos, ou seja, Deus abençoa tanto os filhos dele como os que não são filhos dele. As bênçãos de Deus não repousam só sobre nós. O fato de nós vivermos numa terra onde nos provê alimento, onde nós temos sustento, onde nós temos saúde, é Deus que dá tudo que é bom, tudo que vem, que é bom. A Bíblia fala que vem do Pai das luzes, que vem de Deus, a saúde, a bênção repousa não só sobre os filhos de Deus. E às vezes nós olhamos para certas pessoas que estão sendo abençoadas e o primeiro entendimento que a gente tem, quem sabe igual ao povo tinha na Bíblia, é que se a pessoa está sendo abençoada, consequentemente a presença de Deus está com ela e ela está agradando a Deus. Mas isso não é verdade, isso não é suficiente, né? O povo na Bíblia tinha uma visão errada. Se você lembrar, umas semanas atrás nós aprendemos sobre Jó. Quando Jó passou por dificuldades, o que os amigos dele disseram? Provavelmente você desagradou a Deus, você pecou. E Jó não tinha feito isso, porque eles entendiam: bênção, a pessoa está bem com Deus. Maldição, com certeza, ou né, não maldição, mas um momento difícil na sua vida, então provavelmente essa pessoa falhou. Então essa era a ideia deles. Mas Deus, nós precisamos entender que Deus é fiel com Ele mesmo e com sua palavra. Deus estabelece princípios que são imutáveis. Por exemplo, eu já vi pessoas que têm o hábito de dizimar e ofertar mesmo não frequentando a igreja. São pessoas que elas não têm uma vida com caráter correto, não buscam a Deus em primeiro lugar, mas elas entendem e creem de coração que se elas dizimar e ofertar, Deus vai abençoar. E Deus abençoa. Porque existe um princípio imutável. Deus disse que se plantar vai colher. Não está condicionado a ter caráter, entende? Tem promessas que são condicionadas a ter caráter, mas essa não. E daí você vai dizer que porque Deus está abençoando, Deus está com ele, ou a pessoa está com Deus? Não. Então Deus, ele é fiel àquilo que ele prometeu. Deus prometeu que levaria o povo de Israel até Canaã, então ele levaria. Mas ele não ia junto, ele ia mandar alguém. Não sei, de uma forma muito simplista para a gente compreender, se você já planejou um dia fazer uma viagem muito legal lá e você combinou com um casal de amigos, com uma família ou com um amigo teu que iria junto e estava tudo certo, sei lá, vocês iam para Disney, né? Vamos querer, né? Vamos desejar. E tá tudo certo, e tá todo mundo animado, e tá criando expectativa. E na última hora, quando tá tudo certo, passagem comprada, tudo garantido, a pessoa não vai. Aí eu penso, poxa, nós planejamos e sonhamos com isso junto. Não vai ter graça. Não é a mesma coisa. Porque tá faltando o principal, alguém para compartilhar, alguém para viver aquela experiência legal.
E Moisés, de uma forma com certeza muito mais profunda, tinha essa compreensão a respeito de Deus. Por mais que existiam garantias sobre o futuro dele, por mais que com certeza, pensa só a glória de Moisés ao chegar em Canaã, com aquele povo que ele levou peregrinando, o líder que ele seria reconhecido por todo mundo, concretizando a sua missão. Isso já não era importante para Moisés se a presença de Deus não estivesse com ele. Então Moisés se nega a dar qualquer passo, se recusa a se mover se Deus não fosse com eles. Porque o coração de Moisés estava no lugar certo. Moisés amava a Deus acima de qualquer bênção, acima de qualquer coisa. E uma lição que nós aprendemos aqui com Moisés é: não vá sem Deus. Não interessa o que tem à sua frente prometido, as garantias, ou quanto alguma coisa parece boa para você, é uma proposta boa, um caminho bom pela frente, seguro. Se você percebe que Deus não está junto nisso, não vá. Porque nada compensa perder a presença de Deus. E quem ama a presença de Deus, ele coloca Deus acima de todas as coisas e não se preocupa com garantias. Só anda com Deus quem está na vontade de Deus. Para poder ter a presença de Deus te acompanhando, você precisa conhecer o coração de Deus e a vontade dele. E outra lição que nós aprendemos também, olhando a história do povo de Israel, é: não fique sem Deus. Quando o povo foi libertado lá do Egito, Deus prometeu que direcionaria eles até o caminho de chegar a Canaã. E ele disse assim: para vocês saberem o caminho, eu vou mandar um sinal para vocês, quando vocês devem andar, onde vocês devem parar. Então ele manda uma nuvem durante o dia que vai à frente do povo para guiar, e à noite uma coluna de fogo. Então, conforme Deus queria que eles se movessem, aquela nuvem se movia, o povo levantava acampamento e ia. Quando a nuvem parava, eles paravam também. E assim Deus ia direcionando, e Deus dava sinais para mostrar para onde o povo deveria se mover. Da mesma forma, hoje, nós também temos sinais de Deus. Quem sabe você gostaria, seria mais fácil se tivesse uma coluna de fogo, uma nuvem para saber o que ia fazer. Mas Deus dá outras estratégias para nós. Por exemplo, o que a Bíblia nos fala sobre um direcionador na nossa vida para tomarmos decisões e saber para onde ir é a paz que Deus dá. A Bíblia fala que a paz de Deus deve ser o árbitro, o juízo do nosso coração quando nós vamos tomar decisões. E essa paz, ela excede o entendimento, é uma convicção que você tem no teu coração que Deus está querendo aquilo para você. Quem sabe se você olha as circunstâncias à sua volta, não parece favorável, as pessoas acham uma loucura o que você está prestes a fazer. O que você decide a fazer, mas você tem uma paz inexplicável. Você sente que aquilo realmente é de Deus, é uma paz que você adquire, você percebe, você desenvolve na sua caminhada com Deus. Deus mesmo coloca isso em você. E nós temos só que compreender que paz não significa prazer, né? Nem sempre a paz, às vezes as pessoas confundem assim: eu tenho uma proposta muito boa aí na frente, mas vou ter que quebrar algumas regras e eu estou sentindo uma paz porque eu vou ter um lucro nisso. Não é paz, é prazer pelo privilégio, pelas coisas que você vai conseguir receber, mas não é paz, porque a paz de Deus nunca vai ferir os princípios da palavra de Deus. Sempre vai ser pelo caminho certo. Então essa paz inexplicável é um dos sinais que Deus dá para nos guiar. E o que é importante quando nós observamos os sinais de Deus? Que quando Deus está nos movendo, nos direcionando para algo, nós não podemos ficar parados. Quando a nuvem ia, o povo tinha que ir. Algumas pessoas às vezes veem a nuvem de Deus indo e elas ficam. Deus está indo. O povo está indo e ela está para trás. Eu acho muito legal que o pastor Rick Warren, no livro Uma Igreja com Propósitos, ele fala sobre as ondas espirituais. Ele dá um exemplo que Deus, ele é como se mandasse ondas para nós. E nós precisamos surfar nelas. Nós não temos como criar ondas. Não está em nós esse poder de criar ondas. Quem cria ondas é Deus. Mas nós precisamos e podemos pegar nossa prancha e surfar naquilo que Deus está fazendo. Então nós temos que observar qual a onda que Deus está mandando sobre a cidade, sobre a história, sobre a igreja, sobre a minha casa, o que eu me sinto inclinada, o que Deus está gerando no coração, qual a onda que eu devo pegar. Na igreja às vezes acontece a gente chamar todo o povo: pessoal, Deus está nos levando, está motivando a liderança a entrar num jejum por devida questão. Vamos nos dedicar a um tempo de jejum e oração por tal motivo. Você vê a nuvem se movendo, mas você não anda junto. Isso é ficar parado. Deus está mandando uma nuvem, está mandando uma onda. Em vez de você surfar nela, você só observa. E você não vai ter o prazer de poder viver as experiências de quem está surfando nela. E acaba perdendo as bênçãos daquilo que Deus está garantindo com a sua presença. Porque ficou parado.
Então nós precisamos observar o que Deus está fazendo, como Deus está movendo, não querer ser do contra, né? Às vezes as pessoas dizem, tá, beleza, tem que orar e jejuar também, mas também tem que fazer obra social. Sim, irmão, tem que fazer, mas quem sabe nesse dado momento nós estamos fazendo, mas o foco principal é a oração. É uma onda que Deus está mandando. Em outro momento Deus pode mandar uma onda de muitos atos de justiça, obra social, daí nós nos movemos isso. Deus gera ondas, porque ele conhece a história, Ele quer mover a igreja através da história e contribuir para que o reino dele avance. Nós precisamos discernir as ondas do Senhor e surfar naquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos perceber o que Deus está movendo. Se hoje eu fizer essa pergunta para você, o que você responderia? Você consegue perceber o que Deus está movendo, o que Deus está fazendo na sua família, na igreja, na nossa cidade, no nosso país? Na história da humanidade, você percebe o agir de Deus? Você consegue perceber como Deus está se movendo? Como filhos de Deus, nós temos esse poder de poder conhecer o que Deus está fazendo quando nós acessamos a presença dEle. E daí, quando nós percebemos como Deus está se movendo, nós devemos nos mover para o que o Deus move. Para aquilo que está movendo Deus, nós temos que nos mover também. Muitas vezes nós estamos acostumados a orar, Senhor, abençoa o que eu estou fazendo. Eu quero Deus se movendo ao meu favor. Deus abençoa o que eu estou fazendo. Não que seja errado orar para que Deus abençoe nossos planos. Só que um coração muito mais conectado com Deus, ele começa a desenvolver outro tipo de oração. Ele ora, Pai, me ajude a fazer o que o Senhor está abençoando. O que Deus já está abençoando, o que já está acontecendo. Diz, Deus, eu quero participar. O que o Senhor está fazendo, de que forma eu posso entrar nessa? Muitas vezes nós estamos perdidos nos nossos propósitos pessoais, porque o que Deus quer para você é um propósito coletivo. Ele primeiro te move no coletivo, te leva junto com uma família. Mas você insiste em querer saber as coisas pessoais. Deus me abençoa, faz para mim, me responde. E Deus está direcionando e está abençoando algo que basta você participar. Entrar junto, se mover junto conforme a nuvem vai, conforme a onda vai. E você vai participar da presença de Deus. Então, quando nós observarmos a presença de Deus se movendo, nós não podemos ficar parados. E a presença de Deus deve ser o que nos move, a força que nos dirige.